Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia Histórica. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre o cansaço nas sociedades contemporâneas. Provavelmente você conhece um amigo que já não está se aguentando, ou também não é muito raro a gente ver algum meme aí trazendo justamente essa questão, né, do cansaço. A gente dorme e acorda mais cansado ainda, trabalhando mais do que a gente aguenta, não estamos respeitando o nosso limite, e dentro dessa perspectiva, dentro deste contexto, nós então estamos desenvolvendo doenças psíquicas jamais vistas. Aliás, essas doenças já existiam, contudo não com a grande quantidade que tem hoje, gente. O século XXI está batendo recorde de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de Burnout. E a gente vai trabalhar então a respeito desse tema. Até o próprio suicídio também está aumentando consideravelmente. Então fica até o final aqui que você vai gostar bastante desse vídeo, tá? Para ajudar a gente a desenvolver essa ideia, eu estou me baseando num livro que é chamado A Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano, atual, tudo bem, que é chamado de Byung-Chul Han. É esse livrinho aqui. Pequeno, gente, mas muito profundo e muito importante, e eu indico para vocês de coração. Leiam esse livro aqui, que é muito importante ter essa leitura. Bom, como pedágio aqui no nosso canal, eu queria pedir para você se inscrever e também dar o like, porque daí nosso vídeo tem uma maior relevância, e lá no final do vídeo você dá uma comentada aqui. Daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta. Bom, pessoal, da onde surge esse assunto para mim falar com vocês? Dá uma olhada nessa tirinha aqui que eu vi mais cedo na internet. Esse pau eu vi quinta-feira, ontem. Né? Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, sofra de síndrome de Burnout aos 30 e morra de um AVC aos 40. Aí na lápide desse indivíduo trabalhador, superador de limites, treinou, estudou, persistiu. Então são aquelas palavras que a gente vê quando a gente percebe os valores capitalistas sendo disseminados. Aquele valor do faça você mesmo, você pode, você é capaz, a questão da meritocracia que a gente ouve bastante. Então essa sociedade atual onde a gente vive se configura nessa perspectiva de sempre nós estarmos nos superando. Então cria em nós uma mentalidade de produção. A gente tem que produzir mais, a gente tem que fazer mais do que a gente faz. Se a gente não alcançar a riqueza, uma vida boa, se a gente não ler 500 livros por ano, a gente fracassou, a gente não chegou lá. Para usar um paralelo, pega a escola. A escola ela é pautada, então, na avaliação. Então, eu tenho uma prova que eu vou avaliar os meus alunos. A minha prova é uma prova que vale 10. Então, quando o aluno responde as questões que eu propus para ele responder, eu vou usar a minha prova, que é uma prova modelo, para ver se ele conseguiu acertar o que eu pedi na minha avaliação. Se ele não acertar, se ele tirar 0, ele não chegou lá, ele fracassou. Então, a sociedade onde a gente vive, as sociedades atuais, contemporâneas, principalmente depois da metade do século XX, começaram a desenvolver esses certos valores do faça você mesmo, você pode, você consegue, we can do it. Então, nós podemos. Então, começam a desenvolver dentro do indivíduo uma necessidade de desempenho. Cada vez mais eu tenho que fazer mais do que eu posso, mais do que eu consigo. E eu tento fazer mais do que eu posso, mais do que eu consigo, até inconsciente. Às vezes eu nem me pergunto se eu tenho que fazer desse jeito mesmo. Então, se eu tenho 2 carros, eu tenho que ter 3. Tem que ter mais casas e assim por diante. A gente vai sempre numa mentalidade de querer ter mais do que aquilo que a gente tem. O capitalismo, para usar a Rita, um beijão para você, o capitalismo ele não vende aquilo que a gente precisa. É exatamente aquilo que a gente não precisa que ele está vendendo e oferecendo para a gente. E por meio da propaganda ele consegue vender e por meio da propaganda a gente quer comprar. Então a própria mentalidade propagandística, usada aí também pelos meios de comunicação, eles então tentam vender as coisas pra gente. E a gente não se pergunta o porquê. Da mesma forma do trabalho. Cada vez mais a gente tem que trabalhar mais. Tem que ter 1, 2, 3 empregos. Tem que ter 1 milhão aos 26 anos. Eu tenho que ler 10 livros por mês. Não posso ler só um. Tenho que ler o máximo que eu puder, entendeu? Então a mentalidade da nossa sociedade de hoje é uma mentalidade de ter mais do que a gente
consegue, principalmente consegue alcançar, né? Porque a gente não é fácil assim alcançar isso que eles estão vendendo pra gente. E a gente fica num looping ali de autoculpa e autoagressividade. Porque se eu não consigo chegar lá, num lugar que as pessoas estão dizendo que é onde eu devo chegar, então eu vou me sentir culpado. É o que gera um dos principais gatilhos para as doenças psíquicas, para o aumento dessas doenças, como por exemplo a ansiedade. Bom, o Byung-Chul Han, gente, ele começa diferenciando aqui a questão, não diferenciando, primeiro ele traz uma ênfase nas enfermidades que existem em determinadas sociedades. Então a depressão de 100 anos atrás não era a mesma depressão que a gente tem agora. Aliás, era a mesma forma de doença, contudo, aquilo que faz a doença se desenvolver era diferente do que aquilo que faz a gente desenvolver essa doença hoje. Tudo bem? Em cada época do tempo haverá então um contexto histórico que irá incentivar o surgimento de novas doenças e novas enfermidades. Então, a cada tempo, o momento histórico incentiva, influencia e entra na nossa ideia, na nossa mente, e a gente vai viver. A gente vai ficar doente e a gente vai ficar cansado. A partir então desse ênfase que ele traz, né, das enfermidades em cada tempo histórico, ele começa a diferenciar dois tipos de sociedade. Uma que é chamada de sociedade disciplinar, de disciplina, de obediência, que é um conceito ali muito desenvolvido pelo francês Michel Foucault. Essa sociedade disciplinar, gente, é uma sociedade agressiva, repressiva, contudo, essa agressividade e repressão vem do exterior, vem do patrão. É uma sociedade que é configurada dentro das indústrias, dentro dos asilos, dentro das escolas, dos hospitais. É uma sociedade de disciplina. Então a gente tem que ter uma responsabilidade com as ordens, leis, regras que vêm de fora. Conforme a gente já não vive mais numa sociedade industrial do século XIX, que todo o trabalho está configurado dentro da indústria, a gente mudou. Não é mais uma sociedade de disciplina, é uma sociedade de desempenho. Agora parte da gente conseguir alcançar o máximo que a gente pode alcançar. Parte da gente agora, a gente mesmo coloca o que a gente tem que fazer, o quanto a gente tem que fazer. Então aí não é muito difícil a gente ver, por exemplo, as pessoas se matando porque não conseguiu 1 milhão aos 26, igual eu vejo um monte de propagandas de gente que está querendo vender curso ensinando como ficar rico. Olha, eu fiquei rico e eu vou ensinar você a ficar rico também. Como se fosse de verdade esse o objetivo, né? O objetivo do cara é vender o curso dele. Quem fica rico de maneira fácil não vai querer vender essa maneira pro outro, gente. Porque se o outro for ficar rico também, não tem riqueza para todo mundo. Essa riqueza que eles estão querendo não tem para todo mundo, entendeu? Não é todo mundo que vai conseguir ganhar igual o Jeff lá da Amazon 13 bilhões. Não é. Então, assim, é uma sociedade que a gente vê o tipo de trabalho, o tipo de propaganda, os valores que estão nos comerciais, vendendo que a gente pode chegar lá, só que a gente nunca se pergunta, mas será que tem para todo mundo isso aí? Né? Então, é uma sociedade agora de desempenho, porque cabe a mim exercer o máximo que eu puder. Sou eu o meu próprio patrão, eu sou a própria vítima, eu sou o próprio empregado ao mesmo tempo que eu sou o meu próprio algoz. Para isso, vou compartilhar com vocês aqui 3 frases que eu tirei desse livro, tudo bem? A primeira é o seguinte, ó. O sujeito de desempenho se destrói na vitória. O sujeito de desempenho é esse que cada vez tem que fazer o mais do que fez, mais do que é possível, né? A gente pode ver hoje, por exemplo, nesse trabalho online das escolas, eu sou professor, gente, tem dia que eu fico 15 horas sentado nessa cadeira, nessa mesma posição. Parece que a gente voltou lá no século XVIII, XIX, onde as pessoas estavam trabalhando nas minas de carvão ou nas fábricas por 15, 16 horas por dia. Para receber por hora a aula. Então eu só vou receber a hora que eu estiver na sala de aula. Mas todo o trabalho que eu estou aqui, fazendo slide, estudando, criando atividade, fazendo prova, a gente não recebe por isso. Então essa sociedade do desempenho é assim que ela se configura. Coloca no próprio indivíduo a necessidade de sempre estar fazendo mais. Então a gente se destrói na própria vitória. O próprio Paulo Freire também fala isso aí em outro contexto, do capitalismo, né? O capitalismo é
a forma de organização social, econômica e política na qual existe a pobreza na fartura, a miséria na fartura. Bom, aí ele continua, Byung-Chul Han. A sociedade de positividade, qual que é a sociedade de positividade? É essa que a gente vive, porque pelos valores que são disseminados pelos meios de comunicação, pelos intelectuais, pelas músicas, tudo é positivo. A gente tem ali uma liberdade, todo mundo é livre, todo mundo pode empreender, todo mundo vai conseguir alcançar lá, basta você querer, basta você se esforçar. Então eles trabalham numa noção de positividade, que só depende da gente para conseguir alcançar aquele almejado sonho, né? Então essa sociedade positiva, né, acredita ter se libertado das coações estranhas. Se vê enredada em coações autodestrutivas. Isso é, então a gente agora vê, a gente se livrou das coações, das repressões, das opressões, da exterioridade, daquilo que vem de fora, e agora somos nós mesmos que nos destruímos. É assim, então, que as doenças psíquicas como o burnout ou a depressão, que são enfermidades centrais nesse século que a gente vive, pessoal, se apresentam todas elas um traço de agressividade a si mesmo. Então a gente vê pessoas com depressão querendo se suicidar, se cortando, tomando remédio. Gente, não é brincadeira. Quando eu andava no colégio público, eu via os jovens, as jovens, né? Todas cortadas nas pernas, nos braços. Então a gente não se aguenta mais, pessoal. Justamente por causa desse excesso de positividade, que na realidade não é nada de positivo. A gente não tem mais lei trabalhista que protege o trabalhador, pelo contrário, a gente agora tem uma maior exploração. Além da exploração do trabalho, uma exploração de si mesmo. Olha só que loucura total. Então a gente não se aguenta. Milhões de desempregados, fogo na Amazônia, o próprio governo fazendo loucura todo dia. A gente não aguenta, mano. Bom, e a gente faz violência a si mesmo, ele está propondo, e explora a si mesmo. Agora não preciso ser explorado na fábrica, eu mesmo me exploro. Olha, preciso ler 10 livros, não li 10 livros esse mês, e agora? Vou fazer um cursinho para aprender a ler mais rápido. Então eu me exploro porque eu não consegui chegar lá. Mas chegar lá na onde, Gustavo? Aonde a propaganda quer que a gente chega, gente. Qualquer ideia, seja ela de um intelectual, de uma religião, vem pelo meio da propaganda. Não tem como eu ir de casa em casa levando esses valores. Esses valores são disseminados pelo jornal, pela TV, pelas novelas, pelas músicas, pelas artes e assim por diante. Em lugar da violência causada por algo que vem de fora, entra a violência autogerada. Isso é, nós mesmos nos violentamos, que é mais fatal do que aquela que vem de fora. Pois a vítima dessa violência imagina ser alguém livre. Então eu sou livre porque eu estou trabalhando 15 horas por dia para chegar lá. Eu estou me esforçando ao máximo que eu posso. Então eu consigo. É um desempenho colocado pelo próprio indivíduo. O próprio indivíduo acredita que tem que fazer mais. E aí, obviamente, ele não aguenta fazer isso, né? É o que vai causando, então, todas essas doenças. Onde vai mostrando que esses valores disseminados de positividade, meritocracia, de que eu posso, eu consigo, basta eu querer, não tem uma relação com a realidade. Uma outra frase dele aqui, ó. O sujeito de desempenho esgotado, depressivo está, de certo modo, desgastado consigo mesmo. A gente nem próprio estamos nos aguentando, gente. É sobre isso que ele está falando também aqui. Está cansado, esgotado de si mesmo, de lutar consigo mesmo. Né? É uma luta que eu preciso para mim. Antes de você dormir hoje, faz uma lista do que você tem que fazer amanhã. Porque se você não fizer essa lista, amanhã você vai ter um dia perdido. Ora, como vai ser um dia perdido? Eu não vou estar respirando? Não vou me alimentar? Talvez não possa sorrir? Talvez eu não possa aprender alguma coisa nova sem ser de um livro? Então como que vai ser algo perdido, né? Totalmente incapaz de sair de si mesmo, estar lá fora, confiar no outro, no mundo, fica se remoendo, o que paradoxalmente acaba levando à autoerosão, né? E ao esvaziamento. Então eu já não tenho a possibilidade de confiar no outro. Pega um relacionamento. O relacionamento é líquido. A gente namora alguém hoje, daqui a pouco já larga, conhece outro, já quer saber de outro e assim por diante. As nossas identidades são como objetos de prateleiras de mercado, que a gente vai ali, pega uma máscara, coloca, lê um poema que chama Tabacaria, do Fernando Pessoa. Ele fala sobre isso.
Desgasta-se correndo numa roda de hamster, nós, sujeitos do desempenho, que gira cada vez mais rápido ao redor de si mesmo. Então a gente está perdido dentro de nós mesmos, né? Também os novos meios de comunicação, como as redes sociais, e as técnicas de comunicação estão destruindo cada vez mais a relação com o outro, gente. A relação que eu tenho com o outro, com a alteridade. O mundo digital é pobre em alteridade em sua resistência. A gente pode ver a questão do estupro da Mari Ferrer e daquele julgamento, daquele ridículo julgamento que teve, né? Na qual ela ainda foi a culpada pelo crime que o cara que foi lá e fez aquele crime a respeito dela, violou o corpo e o espaço dela, né? Então esse mundo digital coloca a gente primeiro numa liquidez, nada é pra durar. Pega o Black Lives Matter. Ficou 3 dias ali, colocou filtro no Facebook, e daqui a pouco apareceu outra coisa, a gente já esqueceu daquela, já estamos lutando por essa outra coisa. Depois agora já lutamos pela Mari, daqui a pouco fomos contra outra pessoa, agora já estamos a favor de outra coisa. São instantâneos as coisas, entende? Nesse sentido, esse mundo digital e é pobre de alteridade, porque eu não reconheço no outro, de fato, um outro, que esse outro pode me ajudar e eu posso ajudá-lo. E a gente não consegue ali se organizar como resistência a essa forma de organização. Aí, então, a sociedade do desempenho, né? Ela é uma sociedade de autoexploração. Nós nos autoexploramos. O sujeito do desempenho explora a si mesmo até consumir-se completamente, que é o burnout, né? Eu me exploro tanto que eu já não consigo mais lidar comigo. Estou cansado por minha própria causa. Então ele desenvolve nesse processo uma autoagressividade, que não raro se agudiza e desemboca num suicídio. O projeto se mostra como um projétil que o sujeito de desempenho direciona contra si mesmo. Então aqui ele nos propõe o que está acontecendo nesse mundo de hoje. Sociedade disciplinar é uma sociedade de fábricas, de leis, de ordens, de obediência. Já não é mais agora uma sociedade que não tem coação. Tem apenas a participação, tem apenas a melhoria, tem apenas a produção, que eu mesmo coloco o quanto eu tenho que fazer, entende? Isso aí, claro, vai causar uma autoagressividade. Vai causar uma autoexploração e também uma autoculpa. Porque quando eu vejo aquela propaganda do cara que ganhou 1 milhão aos 26 e eu já tenho 27 e eu não consegui esse 1 milhão, eu falo, meu, o que tem de errado comigo? Eu vejo as pessoas ao meu redor desenvolvendo na vida, conseguindo trabalho, mas por que eu não estou conseguindo isso? Será que a culpa é minha? E a gente vai nesse pensamento que é induzido de fora, tá, gente? Essa autoculpa não é de nós, não nascemos com isso, é de fora, é imposta. A gente só pega ela e aí a gente vai desenvolvendo essas doenças. E você pode ver os índices, cada ano aumenta a quantidade de tarjas pretas consumidas, a cada ano aumenta suicídio, a cada ano aumenta a questão da depressão, da ansiedade e assim por diante. E o nosso trabalho aqui no Psicolândia é justamente esse, né? Trazer uma luz aí do que a gente estuda no dia a dia para a gente conseguir perceber melhor como que está funcionando as relações, seja na atualidade ou em algum tempo histórico. Bom, se você curtiu, já me fala aqui o que você achou, me fala aqui alguma coisa nova, um questionamento sobre o que eu falei. E é isso, joga pra frente o vídeo se você gostou, compartilha, chama um amigo pra vir pro Psicolândia, se inscreve aí e dá o like pra gente voar aí e levar a conversa filosófica para outros lugares, para outras pessoas. Beleza? Então, pessoal, tchau, grande abraço.